Quem acompanha esportes já sabe, né? É só olhar para um jogo e os logotipos estão em todo lugar. Na camisa dos jogadores, nas placas de publicidade, em cada cantinho do estádio. E bom, pode parecer só propaganda, mas hoje a gente vai fundo para ver que por trás de cada logo desses tem uma dança de dados super complexa que movimenta bilhões. O que está em jogo de verdade nessas parcerias, hein? A resposta mais fácil seria: é publicidade. Só que a verdade é bem mais estratégica que isso. O que está rolando ali, na verdade, é uma operação de dados super sofisticada, toda desenhada para criar uma conexão que é quase emocional entre uma marca e milhões de fãs completamente apaixonados. Para a gente entender bem como isso funciona, vamos pensar nesse patrocínio como se fosse um relacionamento. Ele começa com uma promessa muito convincente, que a gente vai chamar aqui de a proposta. E claro, ele só continua, só sobrevive se tiver resultados para mostrar. E é aí que entra a prova. Então vamos lá para a primeira parte, a proposta. Como é que um time consegue convencer uma empresa a botar uma grana preta para estampar o logo dela na camisa que a torcida tanto ama e defende? A resposta, mais uma vez, está nos dados. Antes de sequer pensar em vender um patrocínio, o time precisa primeiro decifrar, entender a fundo o seu bem mais valioso, a própria torcida. É exatamente aqui que os dados entram com tudo, para mapear quem são essas pessoas e o que move elas. E essa investigação começa com umas perguntas bem diretas, viu? Sobre consumo mesmo. Tipo, quantos torcedores compraram o produto de um possível patrocinador no último ano? Com que frequência eles vão naquela loja ou usam aquele serviço específico? Depois o papo é sobre lealdade. Será que os fãs realmente abraçam e apoiam as marcas que patrocinam o time? Porque olha, uma torcida que compra um produto por pura lealdade ao clube, isso é um ativo de marketing poderoso demais. E por último, a gente fala de memória. Pensa bem, de que adianta ter um logo gigante na camisa, se no dia seguinte ninguém nem lembra qual era a marca? Medir se os fãs se recordam das marcas que viram no jogo é simplesmente crucial para provar que o patrocínio está funcionando. E é aqui que tudo se conecta. Com todas essas respostas na mão, o time vai lá e constrói o seu argumento de venda. Eles podem chegar para uma marca e dizer: olha só, a nossa torcida não é como o público geral, não. Eles são mais leais, eles se engajam mais e, o mais importante, eles têm muito mais chance de comprar de quem apoia a gente. E o legal é que essa proposta feita com dados nunca é genérica. Ela é moldada, sabe, feita sob medida para atender o que cada patrocinador precisa. Eles querem ser mais conhecidos, vender mais, ou talvez só querem que as pessoas pensem neles na hora de comprar. Os dados mostram um caminho para cada um desses objetivos. Beleza, o contrato está assinado, o logo está lá na camisa, mas calma, a história não acaba por aí não. Pelo contrário, agora é que começa o segundo ato, a prova. É hora de ver como os times usam os dados para mostrar que a parceria está dando certo e, claro, garantir que aquele contrato seja renovado. O nome do jogo aqui é ROI, Retorno sobre Investimento. Essa é a sigla que todo mundo quer ver. É basicamente o jeito que a marca tem para avaliar se aquela grana toda que ela investiu no time está, de fato, trazendo resultados de verdade para o negócio dela. E esse gráfico aqui mostra isso na prática. Provar o ROI é um trabalho que não para nunca. As equipes estão lá, medindo o desempenho o tempo todo e comparando com as metas que eles tinham lá no começo. Eles querem mostrar como o carinho dos fãs pela marca do patrocinador vai crescendo, ano após ano. Um aumentozinho de 10% aqui pode significar milhões em novas vendas. É muita coisa. O pulo do gato aqui é mostrar que o valor está sendo entregue em todas as etapas. É preciso ter a foto do antes da parceria, depois mostrar o impacto logo no primeiro ano e, o mais importante de tudo, provar que o crescimento continua firme com o passar do tempo. É isso que sustenta uma parceria por anos a fio. E olha que interessante, acompanhar o ROI tem uma vantagem dupla. Não só fortalece o argumento para renovar o contrato, como também ajuda as equipes a colocar o preço certo nos seus patrocínios. Se os dados mostram que eles estão entregando um valor muito maior do que foi combinado, pronto, eles têm a faca e o queijo na mão para renegociar. Então, para a gente fechar o raciocínio, os dados funcionam como um ímã para atrair patrocinadores novos e como uma super cola para manter os que já estão lá. É uma ferramenta poderosíssima, mas que exige um cuidado muito importante. O grande risco, como essa citação aqui no slide nos alerta, é a gente cair num buraco negro de dados e acabar sem resultados e sem uma narrativa. Ou seja, você junta uma montanha de informações, mas não consegue contar uma história clara com elas. E no mundo dos patrocínios, uma boa história vale ouro. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? A verdadeira mágica não está só em ter os dados, mas em saber o que fazer com eles.
É essa habilidade de encontrar a história certa que transforma um monte de planilhas num aperto de mão de bilhões de dólares. A questão, no fim das contas, não é mais se os dados vão ser usados, mas sim quem vai conseguir usá-los para contar a história mais convincente de todas.